Fragmentos de ensinamentos de Meishu Sama, Os Novos Tempos. Daijo, Sojo, Izunome. Daijo, Sojo, Izunome. Daijo ilustra o aspecto horizontal da vida, Sojo o vertical. A atividade de Daijo é semelhante à da água, que se estende perpetuamente em nível horizontal. Sojo é a atividade do fogo, restrito, queima em profundidade e dirige suas chamas para o alto. Une o homem a Deus. Daijo nos une uns aos outros. O princípio de Sojo é estrito e intransigente. A vida das pessoas com temperamento Sojo é regida por padrões frequentemente rígidos e restritos. O indivíduo Sojo também tende a ser mais crítico do que os outros e a classificar as coisas como boas ou más. O princípio de Daijo é inclusivo. As pessoas de temperamento Daijo são geralmente liberais e estão sempre dispostas a mudar. Por outro lado, podem tender a sê-lo em excesso, faltando-lhes orientação espiritual e profundidade. Izunome simboliza a cruz equilibrada, indicando a perfeita harmonia entre os princípios horizontal e vertical. Até agora, o Oriente se manteve no nível vertical e o Ocidente no nível horizontal. Durante a Era da Noite, a providência divina estabeleceu o plano espiritual desta maneira. Esta é a razão pela qual algumas culturas orientais valorizam a ideia de reverenciar os ancestrais, a virtude da lealdade e a piedade filial. Por esse motivo, mantêm um estrito sistema hierárquico. No Ocidente, a afeição entre marido e mulher é a tônica, expandindo o amor ao próximo e a toda a humanidade. O cristianismo é Daijo e, assim, difundiu-se pelo mundo inteiro. Nele se acentua a importância do amor fraterno, atividade em nível horizontal. O budismo é Sojo e se mantém principalmente em grupos específicos. Ele enfatiza a importância da meditação com o fim de alcançar a sabedoria e a autorrealização. Essa atividade é vertical, profunda e dirigida para o alto, e induz seus discípulos a viver retirados do mundo. Com o Oriente representando o nível vertical e o Ocidente o horizontal, há pouco entendimento entre ambos, o que frequentemente tem dado margem a conflitos. É chegado, contudo, o momento de os princípios vertical e horizontal se unirem e formar a cruz equilibrada, Izunome. O resultado será uma feliz união das civilizações oriental e ocidental. Só então a humanidade poderá viver o paraíso na Terra. Nossa Igreja nos conscientiza de que esse paraíso pode tornar-se uma realidade através da luz de Deus. Devemos ser flexíveis e agir de acordo com as exigências de uma dada situação, ora aderindo ao princípio de Sojo, ora aplicando o método Daijo, mas sempre voltando ao ponto central, Izunome. Daijo, no sentido mais amplo e verdadeiro, é abrangente, incluindo também Sojo. Falando de uma maneira geral, ao mesmo tempo que temos o Sojo como um princípio norteador, é bom agir de modo Daijo. Não obstante, Daijo sozinho pode ser perigoso. Os jovens, especialmente, podem tender a uma demasiada autoindulgência. Sojo estabelece o princípio vertical, no qual tudo deve ser baseado antes de adotar o princípio Daijo de expansão horizontal. Assim, pode-se atingir o perfeito equilíbrio entre ambos, ou seja, a cruz equilibrada, Izunome. O bem e o mal são relativos. Há leis naturais no universo que regem todos os processos e mutações. Essas leis também governam a religião, a filosofia, a ciência, a política, a educação, a economia, as artes, a paz e a guerra, o bem e o mal, e assim por diante. Quando nos adaptamos a essas leis naturais e reguladoras, nosso caminho se torna mais suave.
Quando nos opomos a elas, surgem as dificuldades. As pessoas de atitude dágio falam menos no bem ou no mal, ou nos erros alheios, do que as de comportamento sojo. Como o bem e o mal são termos relativos em uma determinada situação, verdadeiramente não podemos julgar os atos alheios, mas aplicar a tolerância do pensamento dágio em todos os nossos relacionamentos. Quando pensamos e agimos de acordo com as imutáveis leis divinas que regem toda a criação e todas as ações, os resultados são benéficos. A despeito da opinião dos homens, o que importa é o resultado final. O conflito entre o bem e o mal. O domínio de Deus é demasiadamente profundo para a compreensão do homem comum. Especialmente desnortear e tentar é o constante conflito entre aquilo que a pessoa chama de bom e aquilo que sente como mal. Além do mais, o bem e o mal são relativos e não podemos tirar conclusões precipitadas a respeito do bem ou do mal das coisas. As forças malignas, por mais devastadoras que sejam, servem frequentemente como meio para disciplinar o espírito, fortalecendo as pessoas úteis, criativas e capazes. Nesse sentido, essas forças podem ser consideradas como uma espécie de esmeril que serve a um fim benéfico. O bem está destinado à vitória final, caso contrário, a vida na Terra seria totalmente dominada pelo mal e tanto a humanidade como o planeta pereceriam. Durante a Era da Noite, as forças destrutivas frequentemente venciam as construtivas. Isso se refletiu no mundo material sob forma de infortúnios, catástrofes e misérias de todos os tipos, prejudicando o bem-estar de pessoas aparentemente boas. Agora, entretanto, que a nova era da luz está em seu alvorecer, a essência do mal será gradualmente evidenciada e perderá seu poder. As forças divinas conquistarão a supremacia e estabelecerão novas e benéficas condições sociais. Uma das características das forças malignas é a sua persistência. Vencendo ou perdendo, jamais desistem. É justamente o que produz o contínuo aprimoramento e fortalecimento da parte construtiva. Na nova era, continuarão existindo forças negativas, mas estas terão pouco poder. No que se refere à nossa luta contra o mal, permitam-me insistir em 2 pontos. Primeiro, não temam as forças das trevas. Segundo, não critiquem os outros como sendo instrumentos das forças malignas. Não podemos ter certeza de que o sejam, e ao tentar julgá-los, invadimos o domínio de Deus. Devemos usar a sabedoria e proceder de acordo com cada situação particular. Quando necessário, devemos retroceder e não avançar. Mesmo que o mal pareça triunfar durante algum tempo, acabará sendo derrotado. Na nova era, quando as forças construtivas assumirem um controle total e tiverem desalojado as forças destrutivas, será concretizado o paraíso na terra. Não julgueis. Não julgueis é um assunto sobre o qual nunca é demasiado insistir. Há pessoas que pensam e falam de seus semelhantes como sendo bons e maus. Em alguns casos, vão tão longe que chegam a dizer que determinadas pessoas estão possuídas por maus espíritos. O homem não pode conhecer o bem e o mal, o certo e o errado dos outros. Essa sabedoria pertence ao domínio de Deus. Somente Ele é capaz de julgar. É a vaidade que faz com que o homem se arrogue o direito de julgar seus semelhantes. Há pessoas que condenam as crenças alheias. Em nossa igreja, há membros que pensam que algumas de nossas filiais precisariam ser reorganizadas. Devemos usar de muita cautela ao lidar com situações desse gênero. As pessoas que agem motivadas por falsas opiniões incorrem, frequentemente, na culpa de interferir no funcionamento do plano cósmico. Deveríamos ter em mente
que o Supremo Deus a tudo preside e que sua sabedoria é por demais profunda para nosso entendimento superficial. Atenhamo-nos estritamente ao preceito: não julgueis para não serdes julgados, se quisermos conduzir nossas vidas centralizadas em Deus. Sobre o amor. De modo geral, há duas espécies de amor: o amor universal de Deus, que é totalmente inclusivo, e o amor individualizado do homem, que é limitado. O amor sojo é geralmente mais individual e, ainda que ampliado, restringe-se ao amor à família, aos amigos, ao próprio grupo ou classe e à pátria. Porquanto seja bom em si mesmo e até certo ponto limitado, podendo visar a finalidades egoísticas e transformar-se em amor autocentralizado. Quanto mais intenso for, tanto mais poderá converter-se na origem de injustiças e conflitos e, nos seus piores aspectos políticos, conduzir à guerra. O amor dágio é mais amplo e envolvente e, assim, assemelha-se mais ao amor universal, que inclui a humanidade. Em seu sentido mais elevado e sublime, tem maior mérito do que o circunscrito amor sojo. O perfeito equilíbrio do amor universal deve prevalecer e converter-se no ideal comum das pessoas em todos os lugares. Ouvimos falar de conflitos entre seitas religiosas e de guerras em nome da religião. Nosso ideal é uma religião que, de mãos dadas com outras religiões, se esforce por criar um mundo de amor e de paz, não somente pregando, mas também sendo um exemplo de amor universal. A ampla tolerância. A constatação de que o que é bom do ponto de vista sojo é mal do ponto de vista dágio e vice-versa requer uma análise mais profunda. Obviamente, a pessoa de tipo sojo pode chegar a extremos, o que pode limitar a reflexão e o bom senso. Frequentemente, é excêntrica e dogmática. Apressa-se em criticar os outros e classificar as coisas como boas ou más, enquanto a de tipo dágio encara as coisas de um ponto de vista mais amplo. Sem o princípio horizontal e equilibrado de dágio, as pessoas de tipo sojo podem confiar excessivamente no próprio discernimento e capacidade e empenhar-se em seus empreendimentos com grande entusiasmo e parcialidade. Podem mesmo esquecer que dependem do poder de Deus e de seu auxílio, o que as impedirá de ser realmente bem-sucedidas. O Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, foi um exemplo de pensamento sojo. Toda a nação combateu insanamente, pondo tudo em risco. O bem que os comandantes buscavam para seu país baseava-se na ambição e no amor próprio. Eles visavam apenas a própria prosperidade em detrimento dos outros países. Se o Japão tivesse agido a partir de um ponto de vista dágio mais amplo, não se teria envolvido numa guerra agressiva e teria conquistado o amor e o respeito mundiais. Poderia, então, gozar de paz e prosperidade no lugar da derrota humilhante. Somente o bem de amplitude mundial é duradouro. Em contraste com o amor universal divino, o amor do homem é limitado e, frequentemente, prejudicial no final. Como as pessoas dágio são mais expansivas em suas relações com os outros, são frequentemente vitoriosas, sem que para isso tenham de despender grandes esforços. Compreendendo a diferença de pontos de vista entre o horizontal dágio e o vertical sojo, devemos conduzir ambos ao equilíbrio, ou seja, o isonomê. Quando nos livrarmos do espírito crítico e mostrarmos uma boa vontade envolvente, as pessoas se sentirão naturalmente atraídas por nós e desejarão cooperar conosco. Amor à humanidade é amor à vida. Frequentemente, a diferença de atitude religiosa entre as pessoas sojo e as pessoas dágio é que as primeiras tendem a pensar em termos de sua salvação individual, ao passo que as segundas
se inclinam a pensar, igualmente, na salvação dos outros. Regularmente, os indivíduos buscam apenas o próprio progresso e felicidade. Por mais elevadas que sejam suas aspirações, essa atitude indica um indevido amor próprio e não pode ser muito abençoada por Deus. O verdadeiro objetivo religioso inclui todos os homens. Quando nos esquecemos de nós mesmos e atentamos para as necessidades dos outros, vivemos verdadeiramente nossa fé. Esta é a nossa salvação, pois não podemos ser realmente felizes quando há outras pessoas sofrendo. Os indivíduos de tendência religiosa sojo costumam ressentir-se com a mais leve observação ou crítica a eles dirigida. Seu ressentimento resulta em infelicidade para eles próprios e não agrada a Deus. Devemos orar para que lhes seja mostrado o caminho. Amar e ajudar um ao outro constitui verdadeira religião e verdadeiro amor à vida. A liberdade em religião. Entre as pessoas não religiosas, parece predominar o pensamento de que a religião restringe a liberdade. Muitas receiam ter de observar normas e regulamentos rígidos, o que as leva a evitar a filiação religiosa. Essa ideia errônea resulta das atitudes sojo mantidas em algumas das religiões existentes. As religiões de tendência sojo geralmente se baseiam na ideia de que somente o ascetismo trará o despertar espiritual. Isso pode conduzir seus adeptos a uma vida de sofrimentos, o que, do nosso ponto de vista, é uma ideia enganosa. Acreditamos que é possível atingir o estado de despertar espiritual através da luz de Deus, sem sofrimentos desnecessários. Os conceitos sojo, derivados do brahmanismo da Índia, atribuem a redenção à autodisciplina, enquanto os conceitos dajo consideram que a emancipação interior pode ser alcançada mediante a confiança no poder do Altíssimo, que possibilita a alegria e a serenidade do espírito. Há pouca liberdade em sojo. Já em dajo, existe muita liberdade, a qual deve ser contida. A menos que se use de sabedoria, ela resulta em excessiva autoindulgência. A liberdade às custas de outras pessoas é um abuso de liberdade que produz sentimento de culpa e nos rouba a serenidade de espírito. O respeito à igualdade de direitos dos outros conduz à verdadeira liberdade e à verdadeira felicidade. Seja um bom ouvinte. Não subestime as pessoas quando lhe falam, afirmou um antigo filósofo chinês. Ele queria dizer que devemos ouvir com a mente aberta e não subestimar as ideias de uma pessoa antes de sabermos o que ela tem a dizer, que não devemos julgar pelas aparências. Às vezes, podemos aprender algo valioso com um operário sem instrução ou com um humilde camponês. Frequentemente, ouvimos uma criancinha proferir uma verdade maravilhosa ou exprimir uma ideia original. Bergson, em seu livro Intuição, diz que as crianças são altamente intuitivas e que muitas vezes vão diretamente ao âmago da questão. Nas discussões entre mãe e filho, a verdade frequentemente está do lado da criança. Constitui para mim um dever ouvir as pessoas que trabalham sob minha direção e permitir, tanto quanto possível, que sigam os seus impulsos. Mesmo quando insistem em um projeto absurdo, procuro aceitá-lo até certo ponto. Somente quando sinto que atitudes errôneas estão prejudicando a situação é que me mostro inflexível. Há administradores que receiam perder a dignidade ou prestígio ouvindo seus subordinados. Isso é um erro. Mesmo quando alguém diz algo que pensamos ser inverídico, não convém rejeitá-lo imediatamente e insistir no nosso ponto de vista ou censurá-lo. Embora sabendo que a pessoa está mentindo, aparente não se perturbar. Isso é permitido, desde que sejamos sinceros e verdadeiros em nosso coração. Às vezes, surge um vendedor de objetos de arte com uma imitação,
esperando induzir-me a comprá-la. Ouvindo, ocasionalmente encontro algo de útil e relevante em meio às suas prolixas mentiras. Ceda para conquistar. Seja flexível para conquistar. É uma regra de ouro. Pode ser difícil praticá-la, mas devemos treinar nossa índole e educar nossa mente nesse sentido. Em alguns casos, pode ser preferível ser mal interpretado ou mesmo perder uma discussão. Isto é um bom treino de caráter, e qualquer possível humilhação ficará gravada apenas na mente e por um período temporário. Com o passar do tempo, a outra pessoa pode começar a compreender a verdadeira situação e mudar de atitude. Pode pensar: eis uma pessoa autêntica, começar a acreditar em você e a admirá-lo. Ou, tendo aparentemente vencido uma discussão, seu adversário se torna inseguro por não fazer ideia do que você tem em mente. Assim, o derrotado se torna vencedor, e é por isso que, às vezes, é preferível deixar que os outros persistam em suas ideias. Ficar preso às nossas opiniões é uma política imprudente. Ainda que estejamos certos, não devemos insistir em ter as coisas do nosso jeito. Aprendendo a ceder em determinadas circunstâncias, acabaremos vencendo, desde que nos atenhamos ao que é justo e verdadeiro. Frequentemente, quando as pessoas se dedicam a algo importante, penso que isso requer esforço, resistência e concentração. Quando sob pressão, nosso poder interno se restringe, ao passo que, quando assumimos uma postura descontraída, ele flui livremente. O mesmo princípio se aplica ao jorei. Quanto mais relaxada mantivermos a mente e as mãos, mais sintonizados estaremos e mais eficiente será o jorei. O general MacArthur soube como e quando retirar-se de uma batalha. De regra, um soldado que sabe como bater em retirada possui o potencial para a liderança. Permanecer, correndo risco desnecessário, é uma tática errônea e não constitui verdadeira coragem. O que importa é o resultado final. Muitas pessoas obtêm resultados contrários à sua expectativa porque o caminho do mundo é geralmente muito diferente do caminho da verdade. Quando iniciei nossa igreja, costumava dizer aos membros que trabalhassem tão discretamente quanto possível. Alguns sugeriram que eu colocasse anúncios na imprensa, mas nunca fiz. Muitas pessoas tendem a perseguir seus objetivos empregando meios efêmeros, assim como procuram, nos remédios, alívio temporário para as enfermidades. Num trabalho verdadeiramente espiritual, devemos aspirar ao verdadeiro e eterno, e não ao falso e transitório.